Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas histórias do Antigo Testamento e hoje nós vamos aprender sobre a vida de Noé. E quando nós estamos lendo a história de Noé, nós vamos ver que a humanidade foi destruída, mas Deus salvou Noé e sua família. Você encontra essa história em seus detalhes nos capítulos 6 e 7 de Gênesis. Então, nós vimos na história anterior que a batalha entre a descendência da mulher e a descendência da serpente já se mostrava desde cedo na vida da família de Adão e Eva. Quando nós vimos que Caim se levantou contra seu irmão Abel e o assassinou, né? O matou. Nós vimos ali também que Caim ele continuou crescendo com sua família e sua descendência. Mas Deus foi misericordioso e bondoso com Adão e Eva e permitiu que eles tivessem um novo filho no lugar de Abel. Esse filho se chamava Sete e era justamente da linhagem de Sete, né, da descendência de Sete, que nasceria o Salvador, que iria cumprir a promessa de salvação que Deus tinha dito já em Gênesis 3, versículo 15. Então, apesar dos efeitos do pecado, Deus continuou mostrando a sua misericórdia com o povo, né? Mas na história de hoje, nós vamos ver como o ser humano ele foi tão afetado pelo pecado que fica muito claro que ele não consegue resolver o problema do pecado a partir dele mesmo, né? Sozinho. Adão e Eva, eles continuaram cumprindo o mandado de Deus, né, que era para eles crescerem, se multiplicarem e encherem a terra. Então, eles tiveram muitos filhos. Né? Gênesis 1, 28 fala sobre esse mandato de crescer e de se multiplicar. E os filhos que Adão e Eva tinham, eles também se casaram e tiveram outros filhos, e assim a terra foi ficando cada vez mais cheia de pessoas. Por outro lado, o mesmo também aconteceu com Caim. Caim teve seus filhos se casaram e assim eles iam também se multiplicando. E no caso de Caim, a gente viu até que a maldade ia também crescendo na vida de Caim e certamente seus familiares estavam copiando isso. Né? Seguindo alguns estudiosos da Bíblia, nós podemos entender que no capítulo 6 de Gênesis, quando é dito os filhos de Deus, está se referindo à descendência de Sete. E quando fala sobre os filhos dos homens, está se referindo à descendência de Caim. Então, naquele capítulo, começa falando que os filhos de Deus, eles ficaram admirados com a beleza e com a formosura das filhas dos homens. E aí eles começaram a se casar com elas. E aí essa mistura não foi nada agradável a Deus. Porque, na medida que os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens, os filhos de Deus estavam começando a praticar a mesma maldade que os filhos dos homens estavam praticando. E aí a maldade foi se multiplicando cada vez mais. Deus viu toda essa maldade e Deus viu também que o coração do homem estava muito mal. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, é dito que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe foi pesado no coração. Deus, então, decidiu destruir todos os seres humanos e também os animais. Mas havia um homem na terra chamado Noé que agradava a Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro entre todos os homens que viviam na sua época e que ele andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10. Deus então foi até Noé e disse a Noé que iria destruir toda a vida que houvesse na terra, porque a terra estava cheia de maldade.
Ele iria mandar um dilúvio. Um dilúvio é uma grande quantidade de chuva, né? Então Deus disse que ia destruir a terra por meio de uma grande quantidade de águas que ele iria mandar sobre a terra. Deus iria mandar tanta chuva que iria inundar toda a terra e matar todos os seres em que há fôlego de vida. Mas Deus também ordenou a Noé que ele construísse uma arca. Uma arca é um barco enorme. Deus disse todos os detalhes que ele queria que tivessem lá naquela arca. E logo depois, Deus fez uma aliança com Noé, um acordo com Noé. E disse a Noé que ele deveria entrar na arca junto com sua esposa e também os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, iriam entrar na arca junto com suas esposas. E além disso, Deus também disse que deveria entrar na arca um casal de cada animal de acordo com a sua espécie. Noé, então, obedeceu cada detalhe que Deus tinha dito e fez exatamente como ele pediu. Gênesis capítulo 6, versículos de 13 a 22. O trabalho de Noé construindo a arca durou vários anos. As pessoas ao seu redor, elas não ligavam para aquilo que Noé estava fazendo. Elas viviam suas vidas normalmente, sem levar a sério nenhuma das palavras que Noé dizia e também nem o trabalho que era tão visível, né? Todo mundo via aquilo que Noé estava fazendo. Em Mateus 24, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, o nosso Senhor Jesus ele fala sobre como era aquela civilização, né? Aquele povo ali na época de Noé. Mas então, a arca foi finalizada e Deus deu a ordem para que Noé, junto com sua família, entrasse na arca e também aqueles animais, todos eles foram conduzidos por Deus para entrarem na arca aos pares, né, os casais que Deus preservou. E aí, logo depois que todos entraram na arca, o próprio Deus fechou a arca. Isso está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Noé tinha 600 anos quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra. E tudo aconteceu da forma como Deus havia dito que aconteceria. Choveu muito forte, dia e noite, durante 40 dias seguidos. E todo ser em que havia fôlego de vida morreu. Tudo o que habitava na terra morreu. Gênesis 7, versículo 22. Mas Noé, sua esposa, também seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas esposas, eles foram salvos por meio da arca. E também, é claro, os animais, eles foram preservados para que novamente eles pudessem povoar a terra. Percebam, crianças, como o pecado trouxe destruição e inimizade entre Deus e o povo. Isso desde o início. Até mesmo os filhos de Deus que deveriam obedecer e crescer em honra a Deus, vivendo uma vida santa diante dele, até mesmo os filhos de Deus, eles caíram em pecado quando eles começaram a se casar com as filhas dos homens, né, os descendentes de Caim. E as consequências foram fatais, ao ponto de destruir toda a raça humana e até mesmo os animais que foram criados por Deus. Quando Deus criou o mundo, ao fim de sua criação, ele dizia: tudo isso era muito bom. Mas agora, por causa do pecado que entrou no mundo, Deus usa uma linguagem para se comunicar conosco, um tipo de linguagem que nós entendemos muito bem. Ele diz que
ele estava profundamente entristecido por causa da maldade dos seres humanos. Mas, mais uma vez, ele se lembra da sua aliança, a aliança que ele fez com os nossos pais, Adão e Eva. E ele salva por meio da arca Noé e sua família. O dilúvio foi um julgamento de Deus e a arca foi o meio que Deus usou para salvar Noé e sua família como sendo servos obedientes e tementes a Deus. Da linhagem de Noé, isto é, da descendência dele, nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos livrou do julgamento de Deus. Nos tempos de Noé, apenas as pessoas que entraram na arca, elas puderam ser salvas do julgamento de Deus. E hoje, nós somos salvos do julgamento de Deus quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma de nós sermos salvos. Então, que Deus nos abençoe e nós vamos ainda continuar falando da história de Noé na próxima história, né? Só que dessa vez a gente vai falar sobre quando o dilúvio acaba, né? O que é que acontece ali e os sinais e maravilhas que Deus opera ainda na vida de Noé. Agora, nós vamos ver algumas perguntas para a nossa reflexão e também para a fixação do conteúdo que a gente acabou de ouvir. Então, apenas 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que Deus resolveu destruir a vida na Terra? A segunda pergunta: Deus destruiu realmente todo mundo? E terceira: quantas pessoas entraram na arca? Você pode lembrar do nome dos 4 homens que entraram na arca? E o nosso último slide, né, que é mostrando o material que a gente tem usado para elaborar essas histórias bíblicas. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a nossa próxima história.